Cenáculo da Fé Maranata, que o Senhor abençoe essa igreja, esse ministério, e continue falando no meio dessa igreja como Ele vem testemunhando aqui. Amém, Jesus? Todos de pé. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais um culto reunidos aqui debaixo da presença dEle, e como pastor eu venho sempre aqui de púlpito aqui, tentando identificar e trabalhar na consciência de vocês, né? Esse privilégio de estarmos aqui agora nesse momento, de receber a verdade de Cristo, tem uma alteração. Eu venho dizendo aos irmãos para que vocês tenham aí no coração a expressão dessa gratidão, tenham esse reconhecimento voltado para esse trabalho, amém? Que se dedica, que se empenha, que se esforça, se sacrifica para manter a integridade da obra do nosso Senhor, porque se não há quem pregue, e prega a verdade, como o homem vai poder se salvar, né? Então nós sabemos a importância da igreja para o nosso Senhor, porque ela é um instrumento de anunciamento e proclamação do seu reino, do seu evangelho, da sua redenção. E se esse chamado ministerial ou ministério é corrompido, é comprometido, almas não se salvam, se condenam. Amém? E esse trabalho não pode ser feito se você não tiver conserto, se você não tiver arrependimento, se você não tiver em sujeição a Cristo. E o preço que está sendo pago aqui é esse, é não deixar que a razão esteja acima da fé. Não deixar que a opinião esteja acima da palavra dele, porque é a igreja dele. Lá fora nós não temos esta liberdade, mas aqui temos porque o Senhor nos conferiu. Amém? Então espero, meu Senhor Jesus, que os irmãos tenham aí no teu coração essa alegria, essa satisfação, essa realização de saber que você está no momento com Ele, sem nenhuma fraude, sem nenhum atrapalhamento humano. Tem essa alegria ou não? Tem essa satisfação ou não? Então dá glória a Deus, cenáculo. Faz barulho que o diabo não gosta aí, solta a espada com força e com fé. Amém, igreja? Levanta essa espada para o céu, ora comigo. Senhor Jesus, obrigado, meu Senhor, por estarmos na Tua presença mais uma vez. Te agradecemos, meu Santo Senhor Jesus, que a Tua palavra, meu Santo, nos revele nesta noite. Que a palavra, meu Senhor Jesus, se manifeste em nosso meio, para nos exortar, nos corrigir, Senhor, a fim de que sejamos santificados e preparados para esta união e para esta comunhão absoluta com o Teu reino. Te pedimos graça e misericórdia, Senhor, para que esta verdade não se aparte de nós, que esta luz se mantenha acesa em nossos corações, que anuncie o Teu nome, a Tua verdade, que resplandece o Teu rosto, o Teu semblante, Senhor. Pelo Teu sangue te pedimos misericórdia e graça. Nos enche da Tua plenitude, da Tua essência, da Tua verdade. Tira do nosso meio a corrupção, a iniquidade, a imundícia, a heresia e toda sorte de iniquidade e pecado. Te pedimos, meu Santo, santifica a Tua igreja e a Tua obra. Dá a ela esse posicionamento, dá a ela essa natureza, esse caráter no Teu chamado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está às portas para arrebatar a Tua igreja, e os Teus sinais pregam isso, Senhor. Mantenha, meu Santo, esta chama acesa dentro de nós, pelo poder do Teu sangue, em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, cenáculo. Amém, igreja. Você crê ou não? Abra o texto de Lucas. A gente vai à leitura dessa palavra, Lucas capítulo 3. Enquanto os irmãos preparam o texto sagrado, que na verdade não é o texto que o pastor vou trabalhar hoje, não. É um tema que o Senhor me deu aqui, tá? Mas é um dos textos que vão ser abertos. E enquanto os irmãos preparam aí, pastor, eu vou me direcionar àqueles que estão na internet agora para fazer o reforço do aviso que foi dado pelo presbítero José Luiz. Amém? É muito importante a gente destacar aqui para aqueles que estão nos assistindo que nós estamos em culto ao vivo, tá? Nessa quinta-feira, diretamente aqui da sede da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações de São Paulo, dia 29 de janeiro, tá bom? Então, um abraço a todos aqueles que estão participando conosco online agora, e com certeza, em nome desse ministério, eu posso dizer isso, que nós estamos felizes e realizados no Senhor de poder compartilhar esse espaço com você e a experiência, né, daquilo que o Senhor vem tratando com esse ministério e com essa igreja, que acredito que muitos que estejam aí estão em busca disso, uma experiência verdadeira com o Senhor e com a palavra dele. Então, um abraço em nome desse ministério a todos vocês, e lembrando que nós estamos em campanha de preparação e santificação para a vinda de Jesus.
obedecendo uma ordem direta dele, como também demonstrando sujeição aos sinais que foram anunciados por ele, do que diz respeito à consumação, do que diz respeito ao fim, do que está acontecendo nesse mundo, como comprovação de que ele virá para arrebatar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos, e assim como a noiva se prepara para o noivo, seja essa igreja aqui. Deus abençoe os amados. A gente vai à leitura do texto, Lucas capítulo 3, a igreja está comigo? A partir do versículo 4, que diz assim: conforme está escrito no livro do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para seu encontro, para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi bons frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, a Abraão. E também já vos posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus? Deus abençoe os amados irmãos, podem se assentar. Todos sabem que João Batista é o último dos profetas, segundo o nosso Senhor. E ali na visão messiânica do Cristo, ele é um precursor, né? E como mesmo pela palavra dele, pela própria boca dele, disse que ele é amigo do noivo, né? E aqui nesse texto está com exatidão a profundidade da importância desse homem no que diz respeito aos preparativos, né? De receber o Messias, de receber o Cristo no leito, na realidade histórica humana daquela época. E esse cenário, né, é um preparativo para a encarnação e o entendimento do papel desse homem, do ministério dele, de ser adiantado à face do Senhor, é porque aquilo que ele ia comunicar aos homens, que ele ia anunciar aos homens, dizia a respeito dessa condição, dessa posição de ir até Cristo. Vamos dizer implicação e exigência dos elementos teológicos que precisam ser compreendidos e entendidos pelo homem para formar um caminho de aproximação e encontro com Cristo. Então há muita coisa importante no que vai ser pregado hoje aqui, nesse texto, mas obviamente eu não vou poder trabalhar tudo. Mas vou me dedicar, irmãos, a pedido do meu Senhor, a se aprofundar exatamente nessa questão do arrependimento, e obviamente com tradução bíblica, para realmente não cairmos na tentação ou no erro de acharmos que arrependimento para nós aqui na experiência com Cristo seria somente um sentimento, uma emoção, mas uma rendição, que é bem diferente. O pastor vou explicar para os irmãos. Exemplo, segundo aquilo que eu vou pregar e vou provar para os irmãos biblicamente, arrependimento não é uma coisa que você usa quando você começa a fé. Arrependimento, segundo a tradução bíblica, é algo que você produz por você mesmo, por tua consciência, mas que você leva por todo o caminho da fé. Você leva em todo o processo da redenção. E para aproveitar o que o pastor está falando, eu venho avisando os irmãos para que vocês realmente deem uma atenção especial para aquilo que está acontecendo lá no movimento evangélico, porque cresce de maneira assustadora esses movimentos espiritualistas. E esses movimentos espiritualistas, eles se dedicam ou trazem como ênfase a experiência com Deus, tá? Mas, ao mesmo tempo, se desligam da autoridade de Cristo, como também da cruz dele. Então eu venho dizendo para os irmãos: olha, a experiência não pode estar acima da fé, da autorrevelação do Filho de Deus, porque a experiência é uma consequência da fé, e não o inverso. Ok? Então essa semana, o pastor, eu recebi até uma matéria de um dos ouvintes do meu canal,
falando para o pastor comentar, eu não sei se eu vou ter tempo para isso, desse Descende que vai acontecer aqui no Brasil. E para quem não sabe, o Descende é um movimento global que coopera e trabalha para um globalismo religioso. O Descende que tem ligações institucionais com a AAA, que também é ligada à ONU, e são correntes institucionais e corporativas que se dedicam exatamente para esse objetivo, de reduzir o Evangelho do Nosso Senhor, o Evangelho redentivo, num denominador cultural. É o que está acontecendo lá fora agora. O objetivo deles, com esses movimentos, é transformar o Evangelho em religião, em cultura. E o organizador do evento, que ele é chamado por Tel Hayashi, agora nesse Descende de 2026, ele usou uma frase lá: é tempo de se arrepender antes do envio. O envio para ele, lá no que eles ensinam, é compromisso missionário. Mas ele usou como isca a questão do arrependimento para trazer público, inclusive público jovem, tá? Mas com essa visão, né, de que esta organização, essa mobilização, que eles chamam de mobilização missionária, esteja voltada para um avivamento com padrões de espiritualismo, para não dizer misticismo. Tá? E tem coisas técnicas que o pastor... Eu poderia até falar para os irmãos do que está acontecendo lá. Um exemplo, além da espiritualidade coletiva, né, não importando a autoridade de Cristo, eles também trabalham muito aquela questão da teologia funcional, de usar a ativação de linguagem para atrair público jovem, de motivações de autoajuda, inclusive ecumenismo global, que é um compromisso que esses caras realmente, nesses trabalhos, desenvolvem e aplicam muito, e é escancarado. É escancarado. Então ele está trazendo o termo do arrependimento para uma convocação política, ao mesmo tempo religiosa, agendada. E com essas tarefas e com esses objetivos, a logística, né? De trabalhar a possibilidade de que o Evangelho seja uma filosofia de vida, de que a missão da igreja com o homem, ela tenha fins e objetivos não só desta psicologia religiosa, como também fins e objetivos terápicos, de terapia. Porque arrependimento ali, para ele, é um pré-requisito emocional, de sentimento. E o pastor, eu vou explicar um pouco depois, lá para frente, sobre isso. Agora, arrependimento para nós, segundo a Escritura, não é uma terapia. Não é uma emoção, não é um sentimento sentido. É uma rendição. É uma sujeição. Então, arrependimento nas Escrituras, até a gente passa isso em seminário, arrependimento ele está entre aqueles 5 passos determinantes da fé redentiva do Cristo, que é arrependimento, regeneração, remissão, santificação e glorificação. São 5 passos determinantes a partir de Cristo e da aceitação dele. E o arrependimento entra como requisito inicial, a partir da fé, como uma consequência da fé, tá? E nos textos que o pastor eu vou abrir aqui, arrependimento não é só um sentimento ou reconhecimento de culpa, de pesar, tá? Mas também desejo de mudança radical. Um outro ponto que aparece nos textos que o pastor eu vou também ler com os irmãos, além de haver no arrependimento um desejo de mudança radical com Cristo, também existe a morte do eu e da submissão à autoridade de Cristo. E morte do eu, no requisito da fé, é a aniquilação e a morte do pecado. O senhor está querendo dizer o quê? Que o pecado ali no Evangelho de Cristo é o eu? É muito mais do que moralidade. É muito mais do que transgressão à moral. O pecado ali é uma exaltação do eu. Eu não preciso dele, porque eu tenho suficiência, é isso. O pecado ali é não crer nele, antes de tudo.
Então, o arrependimento ele está extremamente ligado a esses fatores. Quer dizer, eu não posso trabalhar isso uma parte, tem que ser o quê? Quando eu digo estou arrependido, estou vivendo esse arrependimento, eu não posso traduzir isso como um momento lá dentro da minha experiência com Cristo, mas como um estado e uma posição permanente de sujeição e submissão a Ele, ao mesmo tempo anulação do eu. Porque não será mais por você essa vida, agora vai ser por Ele. Tá? Então eles estão trabalhando uma possibilidade de tornar o arrependimento uma pré-determinação emocional, que em termos técnicos é o empoderamento espiritual do eu, de tornar você capaz de realizar e fazer coisas, de atingir objetivos e propósitos. Já na Escritura, o arrependimento é uma raiz que te prende com Cristo e com a consciência do que Ele fez por você. Além da culpa, além do desejo da mudança, o da sujeição e submissão a Ele. Eu quero começar a ler texto com os irmãos aqui, talvez você esteja até se indagando. Bom, pastor, arrependimento para mim nunca foi uma terapia. Sempre na minha conversão eu entendi que o arrependimento realmente fosse uma rendição a Cristo. Mas você está em sujeição? Se você não está em sujeição, não existe arrependimento. Se a raiz não está aí, como João Batista mesmo dizia, né? Para produzir o fruto do arrependimento ao ponto de ele se tornar uma raiz. Porque o machado se direciona exatamente para o âmbito da realidade daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. E ali a raiz significa o quê? A aceitação com Cristo atingiu o nível suficiente para que Ele reine e governe a nossa realidade aqui e agora. E essa raiz não se desloca, ela se mantém. Porque é o que prende o homem com Ele. É a necessidade de tê-lo exatamente por causa da razão, da insuficiência e da miséria do homem. Então, pastor, eu queria começar a ler alguns textos aqui que vão ficar claros para você, e o pastor vai começar a trabalhar o recado do Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 15, o texto vai ser lido, a igreja pode acompanhar. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Então o arrependimento, na Escritura, ele não pode se desassociar e se desligar do Calvário, da autoridade de Cristo. Por quê? Porque o arrependimento ali é um dos passos determinantes do homem com Cristo que confirmam isso. Aceitação e sujeição. Então, o arrependimento está associado extremamente à questão da consciência do homem, de conhecer Jesus e tudo sobre Ele ao mesmo tempo aceitá-lo. Então, não é chegar aqui, chorar e dizer que você reconhece tua culpa, que vai resolver o teu problema com Cristo. Não é chegar aqui e falar as besteiras que você fez para obter perdão, porque você está consciente de que Ele morreu na cruz por isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que culpa, ou até mesmo desejo de mudança radical, de vida. É a morte do eu. E a sujeição a Ele, como também a sua autoridade. Se essa diminuição aconteceu, Ele vai reinar. Se ela não aconteceu, nós não podemos dizer que o arrependimento é legítimo. Existe uma troca de eu. Uma troca de posição. Sai o homem, ele entra e assume a centralidade. E o arrependimento é um certificado de que isso foi aceito por mim e por você. Crede no Evangelho. E crer ali é arrependimento. O arrependimento não salva.
Mas ele é uma experiência que está dentro da aceitação de Cristo. Que indica que a autoridade dele foi instituída em você. Ninguém se salva porque se arrependeu. No Evangelho do Senhor se salva porque o homem creu nele. Então o arrependimento não é um princípio. O princípio é fé. O arrependimento é uma recomendação para aqueles que estão na fé, do passo a passo do que vai ser vivido no processo redentivo de Cristo. Está entre um dos que Jesus, obviamente, vai operar no homem. Então não é chegar aqui e dizer, olha, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, preciso ser perdoado, quero ser salvo. Isso. Desejo que Deus me mude. É muito mais do que isso. Você vai precisar conhecer quem é Ele, Cristo, e aceitar isso dentro de você. A autoridade dele e o reino dele é governo. Então, arrependimento é um indicador de que isso realmente aconteceu na tua vida, de que você está vivendo isso agora na tua experiência, porque não existe esse desvio de conduta, de centralidade para o Senhor. Ou seja, houve a troca. Eu saí e o Senhor sentou no meu lugar e assumiu a frente. Esse é o ponto. Então Deus ele não trabalha por uma comoção pública. Ele não trabalha com perspectivas emocionais e sentimentais para atrair homens a fazer aquele choro, aquele show de choramingação e humilhação. É contextual. Há o reconhecimento da culpa, há o desejo da mudança radical, mas também a rendição, a entrega do eu e a posição da sujeição a Cristo, porque o arrependimento é um certificado de que isso aconteceu. Um outro texto, Atos 2:38. E aproveitando que eu estou abrindo o texto de Atos, se vocês olharem e observarem o texto de Atos 2, Atos 3 e 4, você vê que as pessoas que iam se arrependendo ali na pregação dos apóstolos, a posição das primeiras comunidades ali era essa, de demonstrar extrema sujeição à doutrina que por eles era pregada. E havia lá entre eles unanimidade de posicionamento em relação a isso, de que o evangelho que o Senhor desceu aqui e pregou, governasse aquela igreja e a realidade daquelas pessoas que estavam lá. Então não era um encontro onde todos iam para se sentir bem, ou capazes de realizar coisas, para um bem-estar, para uma terapia, como chamei aqui. Não, todos se reuniam ali para uma invocação direcionada a Cristo, com esse objetivo, de que a autoridade dele, o governo dele, o reino dele fosse certificado, não só no que aquela igreja era ministerialmente, mas também no que aquelas pessoas viviam. Arrependimento aí no texto de Atos certificava consciência de uma forma tão profunda que os homens iam lá queimar todos os atributos religiosos que tinham. Livros mágicos, como é uma expressão que está aí no texto. Abandonando qualquer tipo de religião ou crença religiosa e se entregando inteiramente ao advento do Cristo. Como também isso, da sua consciência. Vamos ler o texto. Isso. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E lembra que o batismo aí, como outro texto que eu vou abrir aqui, batismo aí é o batismo da consagração da consciência. De tudo que sabemos dele, podemos saber dele, Cristo,
como também isso, da nossa aceitação em relação a Ele. Então, o batismo é uma consequência da fé, um ato de consagração, que o arrependimento participa. Eu estou indo lá para receber o perdão dos meus pecados e mudar de vida e agradar a Deus. Não, você está indo lá para aceitar que você saia do lugar e Cristo assuma. Porque Ele não vai querer ser tratado como meio de vida. Ele vai querer ser recebido e aceito por você como rei e reino. Como a única vida. E não a melhor vida. Então você tem que escolher entre redenção e terapia, né? Tá aí a minha sugestão para você. Você precisa chegar nessa conclusão. Se você trabalha o evangelho com essa visão de empoderar o teu espírito para exercer o teu eu e as faculdades disso, das tuas escolhas, da busca de benefícios, da tua exaltação, da tua realização, ou coisa do tipo, ou isso, a procura dessa identidade em você, do ser cristão, como comprovação de que realmente o Senhor assumiu o lugar da importância e da centralidade da tua vida. Porque você está em sujeição. Porque você está em subordinação. Ao mesmo tempo, renúncia. Atos 3,19. Então tem muita gente que fica dizendo aí, eu me arrependi, mas não está em sujeição e subordinação a Cristo e a doutrina. Não está em sujeição e obediência àquilo que Ele pediu e àquilo que Ele falou sobre si mesmo. A gente vê esses erros acontecendo constantemente naquilo que as pessoas estão expressando sobre fé e até alguns aí pregando sobre fé. Ou seja, o movimento que mais cresce hoje no meio evangélico, ele se direciona, ou se especializa, vamos dizer assim, fazer as pessoas acreditar que elas podem se salvar, ou até mesmo construir alguma coisa com Deus, sem Cristo ser o fundamento disso, ou a autoridade disso. Olha, não existe experiência com Deus sem a autoridade de Cristo, não se separa uma coisa da outra. O objetivo aqui não é se sentir bem, ou acolhido, né? Aquela coisa do arrependimento ser uma inclusão social, não, o objetivo é esse, que Cristo seja confirmado em nós como autoridade, reino, palavra, propósito e objetivo. Então esses passos determinantes da salvação de Cristo que surgem da fé, para nós, eles vão ser vividos com arrependimento também, porque a sujeição e a submissão a Ele é necessária para se atingir regeneração, é necessária para se atingir santificação, como também perdão dos pecados, até mesmo glorificação. Mas a raiz tem que existir. Precisa ser confirmado que o reino dele, que a igreja dele foi instituída em você. Então o evangelho não pode ser interpretado por nenhum de nós aqui como sendo uma vida dos superpoderes, né? Vou virar um super-herói, vou sair por aí voando, conquistando, realizando, vencendo. Não, o evangelho não é isso. O evangelho prega a vida dele. E a importância disso. De que ele seja a primeira pessoa. Na minha e na tua miséria. E nós precisamos nos aprofundar nesse saber, nesse intuito. Não só do Jesus que temos que crer, mas do que precisamos para recebê-lo. Porque não vão ser palavras mágicas que você vai trazer ele na tua vida. Não são orações, clamores, que vai confirmar ele em você. Por isso que João Batista vai lá para deixar claro, olha, o arrependimento é um requisito de preparativo para que quando ele se manifeste e venha, você o enxergue, o veja, o sinta,
o deseje pelo poder de Deus. E para isso acontecer, é necessário ter diminuição. Então as pessoas iam até a ele, demonstrando esse arrependimento e confessando seus pecados, e por ele eram batizados no Rio Jordão, o rio que desce, né? E ali João trabalhava o ministério dos preparativos do homem ter um encontro com Cristo, ou saber o que seria necessário para alcançá-lo, e se salvar por ele. Vamos ler o texto, Atos 3,19. A gente leu? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Amém? E lembro, dentro do contexto, tá? Mas o pastor, dentro do contexto está aquilo que está escrito aí. Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Renúncia, anulação do eu, raiz. Está aí um elemento de arrependimento. Renúncia é um elemento de arrependimento. Renúncia é uma virtude do arrependimento. Essa anulação dele assumir o lugar é uma demonstração de arrependimento. Você está chorando, está gemendo, está jogando pó sobre a tua cabeça e rasgando as tuas vestes e dizendo: Deus, estou arrependido. Deus não quer show, irmão. Ele não é do show. O propósito aqui é outro. É você entender porque Jesus veio e valorizar isso a um ponto de não existir mais sem que ele seja a primeira pessoa. E na prática não é o que está acontecendo com muitos de vocês, certo? Então há hora que posso dizer: não sei se eu tenho fé, porque não tem conhecimento, porque não tem aceitação. Como também pode-se dizer: eu não sei então se eu tenho arrependimento, se arrependimento for isso. Porque eu sei que existem partes da minha vida que Cristo ainda não reina. Concordo com você. Há partes de você que ele ainda não é autoridade, então não tem raiz em nada daquilo que você fala sobre fé. Não há raiz não há raiz nenhuma naquilo que você afirma sobre Jesus, naquilo que você prega sobre ele. Porque na prática é mais você do que ele. Então quando a Bíblia diz: arrependei-vos, pois porque é chegado o reino do céu, ali é um comunicado para o homem da descida do eu, não do empoderamento do eu. Ali é uma convocação de sujeição do homem com Cristo, não isso, da cura interior, da ativação da autoestima, da missão de fazer o bem, ou ter capacidade e competência para ajudar a outros, a famosa piedade lucrativa, corrente da solidariedade. Não, o arrependimento ali no comunicado do Evangelho é uma convocação de que o homem o aceite nas condições exatas do que o seu reino se manifestou, ou testemunhou. Então, o arrependimento caminha comigo constantemente na fé. Constantemente nós vivemos essa renúncia, constantemente nós vivemos essa anulação. Ou seja, não existe arrependimento separado da cruz de Cristo. Não existe possibilidade de chamada e envio da parte de Cristo a essa igreja, se não houver raiz e arrependimento naquilo que nós estamos vivendo aqui.
O que seria o arrependimento no envio, pastor? Quando arrependimento participa das missões da igreja, é um certificado que tudo aquilo que vamos trabalhar aqui e fazer aqui em nome dele não tenha modificações e alterações. Porque se existe sujeição a ele e à autoridade dele, nós não vamos ficar falando mentira aqui. E nem trabalhando diferente dele, nem fora da autoridade dele. Então eu não posso certificar que o chamado foi legítimo por não haver sujeição e submissão a Cristo, por isso não ter arrependimento, como também não posso certificar de que o trabalho e as missões dessa igreja vão ser válidas, importantes, produtivas, se aqueles que estão aqui não tiverem subordinados e sujeitos à doutrina dele, à autoridade dele. Tudo isso aqui está sendo feito para você se sentir bem e realizado. E Deus sendo usado pelo homem como um meio de vida, e não isso que eu estou pregando aqui agora, de se colocar como um subordinado, em posição de sujeição. Então é aquela coisa, entrou lá, lavou a alma, descarregou tudo que tinha dentro dele, chorou tudo que tinha que chorar, pulou também, que alguns também pulam, que nem perereca, para ter aquela energia, que a hora que ele saia daquele evento, daquele trabalho espiritual, ele esteja em condições ainda para continuar vivendo a vida. Você não pode chamar isso de evangelho. Olha, isso que você sentiu lá no meio deles, o católico também sentiu, o espírita também sentiu, e estava lá com você. Né? Que é mesmo aquele evento lá que aconteceu, lá das 4 ou 5 Maria lá, que eu não sei dizer o nome delas, e nem sei dizer o nome do evento, mas elas ficam pulando que nem perereca no palco, e pula, e sapateia, blá, 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 e todo mundo lá no estádio pulando, sapateando, e fazendo aquela encenação pentecostal, né? Mas completamente vazio, pobre, desalinhado da consciência doutrinária, do que ele é e do que eu preciso ser para ele. Bom, essa junção, essa união aconteceu, nós não sabemos, o cara foi batizado, cumpriu o ato, diz crer nele, mas na prática, na vida dele, não é isso que acontece. Então está errado, pô. Como eu disse para os irmãos aqui, olha, não é só o desejo de mudar, não é só o fato de você sentir a culpa e liberar culpa. O desafio maior é que essa raiz desça para que o reino dele seja estabelecido e seja profunda e extensiva naquilo que você está vivendo agora. Lucas 13, verso 2 e 3. Isso, Lucas 13, verso 2 e 3. Então não tem muito o que pensar, cenáculo. Eu digo, meditar, refletir. Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Eu estou lá ainda, observando o que ele é. E não tem muito o que observar, fariseu. Porque as coisas que ele fala e que ele faz, não saem de um homem comum. Só o Messias poderia ter essa autoridade para cumprir tudo isso. E você continua olhando para ele ainda e testando para saber se é ele. Esse era o comportamento do fariseu. Mas já da prostituta, que invadiu a casa dele sem pedir licença e foi lá e se esparramou aos pés dele e começou a chorar, ao mesmo tempo molhando enxugando com os seus cabelos. Essa teve uma atitude diferente. Nós não sabemos dizer qual foi o fim dela no Evangelho. Se ela teve participação na igreja, não há relatos disso. Mas o fato é que aquele momento que ela viveu de se derramar ali, de buscar a face do Senhor, de exaltá-lo, de reconhecê-lo,
era o início do que poderia ser evangelho. Para ela, na experiência dela, não do outro. Porque a do outro estava completamente deslocado, completamente fora. Então, dizemos o seguinte, que a gente pode vir a tornar o arrependimento um sentimento emocional naquilo que nós estamos vendo no Cristo, e aquilo ficar interrompido ali, naquele acontecimento e naquela experiência, e não desenvolver e não progredir as outras coisas. Avançar para as outras coisas que Jesus também quer fazer na tua vida. E por que não avançou? Só ficou no batismo e no arrependimento? Porque não houve um progresso, um avanço, também para os outros passos da salvação de Cristo. E só ficou ali, no certificado do batismo, e na experiência de um dia você ter dito a Deus, me perdoa os meus pecados, me salva. Por que não houve sequência no trabalho? Porque o princípio, porque a fé foi rejeitada. Ou seja, não existe sujeição a Cristo. Vamos lá? Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Entendeu? Todos igualmente. Se não houver arrependimento para todos, ou seja, dentro dessa unidade, todos vão ser condenados. Então aí o arrependimento ele não está medido pela moral, pela suficiência do homem, pelo seu status ou pela sua condição social. O arrependimento aí é uma unidade de parecer ou de posição relativa àquilo que Cristo cumpriu e agora quer do homem essa resposta. Para todos de maneira igual. Não existe arrependimento para quem pecou mais e para aquele que não pecou tanto, um arrependimento mais light, essa coisa toda. Não, para todos é igual, porque o parecer e a posição relativa àquilo que se cumpriu na cruz do Calvário é uma unidade na experiência. Todos vão precisar aceitá-lo. Ninguém está entrando no mérito do qual é a quantidade dos teus pecados. O mérito do arrependimento é o seguinte: você vai entregar a chave do teu coração e da tua vida e passar a se sujeitar? Então não importa o tamanho do teu pecado, Jesus pode perdoar qualquer pecado e qualquer quantidade de pecado. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça, não é o que está escrito? Então a preocupação não é a quantidade do pecado, a preocupação aqui é se você vai destruir o maior pecado, que é o eu, que é a justiça própria. Você vai ter essa condição? Lembra? Duas escolhas, ou a redenção ou a terapia. Duas escolhas, ou você veio para se sentir bem e se realizar, ou você veio para esse objetivo, se preparar para ter um encontro com Ele. E ter o reconhecimento de que esse encontro realmente aconteceu. Que, como disse, a raiz tem que estar aí. Aí Paulo fala lá em Romanos 6,6, né? O que o pastor acabei de falar aqui para os irmãos aqui, né? Que a morte do eu, a crucificação do nosso velho homem, né? Está selada na morte e no acontecimento da ressurreição do nosso Senhor. Vamos lá? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Certo? Então, para que exista destruição do pecado do corpo, a destruição do pecado moral, o pecado maior, precisa ser destruído antes. Aquele que fere a vontade e transgride a vontade do Cristo. É a morte do eu. Se há uma crucificação para a nossa vontade, existe uma exaltação para Ele no que diz respeito à sua morte e à sua ressurreição. Essa é a questão. Os passos aí da consagração, segundo Paulo, no que diz respeito ao batismo, é selarmos na morte dele
e no seu sofrimento uma razão para sermos anulados, ou seja, crucificados, desfeitos, no que diz respeito à vontade, no que diz respeito ao eu. Então a cruz nunca foi uma insígnia de poder, de influência. A cruz para nós representa a prova do amor de Deus. E o que precisamos? Buscar nele, em sujeição. 2 Coríntios 7, verso 9 ao 10. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Então a tristeza aí, que produz o arrependimento, que Paulo está trabalhando aí, ela é a culpa. Mas a culpa que sentimos e reconhecemos, que se associa, que caminha junto com isso, com a necessidade, com a importância dele ser recebido. Eu não quero só o perdão, eu quero ele. Eu preciso dele, essa é a realidade. Eu não estou aqui pelo perdão. Eu não estou aqui pela culpa. Eu não estou aqui para poder me reconciliar. Eu estou aqui porque ele veio, porque ele se manifestou, porque ele se entregou e morreu por mim. E eu quero viver isso. Eu quero sentir isso. Porque se o objetivo realmente for esse, ter o sentimento de culpa, o remorso de tudo que fizemos errado, determinarmos tal mudança para nos sentirmos renovados, de bem com a vida, reconciliados consigo mesmo, para desenvolver tarefas, objetivos na vida. Cristo não é a essência disso e nunca poderá ser fundamentado nele. O objeto da contemplação é ele e da experiência também. Então você tem que desejar isso, ele. Então arrependimento é um caminho que o homem trilha dedicado a encontrá-lo e alcançá-lo na diminuição, na sujeição que eu estou trabalhando aqui. Então não vem fazer showzinho. Se você quer o perdão, se você quer a liberação do teu perdão, da parte de Deus, se você quer a transformação e a mudança da tua realidade, espiritual, moral, seja como for, mas não quer isso, servir a Cristo e os interesses do seu reino, a essência não é ele, a essência é você. E o que você está precisando liberar para Deus, porque está pesando demais para você. Então realmente o teu fim é deitar numa cadeira e ir para a terapia. Encontrar um bom profissional da qual você possa se desabafar. Ou se dopar. Porque assim como eu vejo esses movimentos pentecostais, para ter a sensação de que alguma coisa mudou em você, ou te deu potencial de vida, para você continuar tendo desejo de viver mais e realizar mais coisas, como alguns estão tratando o evangelho assim. Mas a raiz tem que estar nele, não em você. Como eu disse aqui, rendição. Não é sentimento. Não é emoção. Não é um condicionamento espiritual.
e a entrega do eu. E do maior pecado, não crer nele. Dá uma salva de palmas para o teu Senhor. Tem um texto que o pastor eu tenho aqui, que toda vez que eu leio ele, parece que eu nunca li esse texto, do efeito que ele tem em mim. Porque é uma pregação que João faz sobre o Senhor, que ela é essencial, importante naquilo que o pastor está falando aqui. João 3, verso 30 ao 36, a gente vai relembrar as palavras desse profeta em relação ao nosso Senhor e obviamente, trabalhar a importância do que ele disse em relação a isso que o pastor está pregando aqui. Texto de João 3, verso 30 ao 36. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Certo? Então, olha como que João deixa claro aí, que toda a orientação que ele trazia sobre aquele batismo do arrependimento se voltava para esse objetivo, de que Cristo fosse alcançado por ele, como também pelos demais, pela diminuição e pela sujeição. Tudo que se vive dentro do arrependimento se visa, se objetiva alcançar Cristo na diminuição e na anulação do nosso eu. Então não é uma experiência a ser vivida com sentimento, com emoção ou até mesmo com pesar, com remorso pelo que erramos. O objetivo ali é isso, que a experiência daquilo que vamos sentir, daquilo que vamos pensar a respeito disso, da nossa conversão, da nossa salvação com Deus, se volte para Ele de uma forma tão profunda, tão real, tão legítima, tão pessoal, ao ponto de que Ele se estabeleça. A vida dEle seja a nossa vida. A vida dEle seja a vida maior. Ou a vida mais importante. Então o objetivo, irmãos, é frear essa dedicação de apresentar, de demonstrar, com expressões estéticas, cultuais, de que estamos em arrependimento. Não, vamos parar com esse negócio, arrependimento não pode ser expresso e testemunhado assim. Com atos singelos. Ou formais. Precisa estar comprovado de que essa fé que você professa nele te levou a esse status e essa posição de sujeição extrema. A raiz desceu ali, para ele, no Calvário. Ela foi desenvolvida para atingi-lo. Não isso, teu eu. Tem que estar comprovado. Eu não vejo uma igreja subordinada a Cristo. Eu não vejo uma igreja sujeita ao Senhor. Eu vejo isso, a luta pela sobrevivência. É isso que eu vejo acontecer. Eu não vejo uma noiva para Cristo nos nossos dias. Eu vejo uma instituição que está sendo tratada como uma prostituta para interesses ou fins de interesse que não podem ser justificados em Cristo. É o que está acontecendo. É isso que eu vejo. No histórico, na realidade das pessoas. Elas não têm nada que comunique, que testemunhe, que agregue para a sua experiência algo assim. É Ele.
Não eu. É Ele, o que Ele quer. Não o que eu quero. Eu não vejo isso acontecer. Então nós precisamos de um milagre. Ou vou dizer que a gente se conformou da maneira como está. Ah, vamos aceitar assim mesmo, pastor? Porque nós não sabemos quem tem a verdade. Mas você precisa entender que se o que ele pediu não foi trabalhado bem por você nem por mim, ninguém se salva aqui, pô. Como eu disse, não tem chamado e envio sem arrependimento. Não tem chamado e envio da parte de Deus para nenhum de nós aqui sem a cruz dele. Na minha e na tua experiência, não adianta. Se o arrependimento for um descarrego para você, psicológico, emocional, para não dizer também moral, não serviu de nada para te salvar. Porque você continua vivendo por você mesmo. E a única diferença é que você finge que mudou. Quando você professa Ele, você usa o nome dele para querer dizer que algo aconteceu diferente na tua vida. Mas a sujeição a Ele, a vontade dele tem que ser apresentada, apresente fatos. Ao invés de línguas estranhas, ao invés de visões, ao invés de profecias, apresentem fatos que comprovem isso, que o reino dele está no teu pensamento, no teu andar, no teu caminhar, inclusive isso, naquilo que você fala sobre fé. É a marca. 1 Pedro 3,21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Entendeu? Nota, o batismo não é um instrumento de remoção, de despojamento de imundícia, mas a consagração da consciência, a respeito da morte dele e da ressurreição dele. O batismo tem o mesmo quadro de inversão que o arrependimento que eu estou pregando aqui, no meio deles lá. Eles vão para se batizar com o interesse, com o objetivo de deixar ali, naquelas águas, todo o histórico de vida deles, ou de coisas que na verdade eles se frustraram, foram derrotados. O batismo é uma espécie de descarregamento dessas emoções, dessas frustrações, desse passado, desse histórico de frustrações e derrotas que ele viveu na vida. Eu vou descer lá e vou sair de lá com uma outra vida. É um avatar. Cuidado, ele vai virar transformista. A transformação virou transformismo. Não, Paulo fala não, Pedro fala não. O batismo existe para consagrar, finalizar uma consciência que foi trabalhada na verdade de Cristo. O saber é Ele e a aceitação de tudo aquilo que corresponde a Ele. É a arca que levamos para a água. É a arca, como disse ele, que levamos para o dilúvio. Aquilo que trabalhamos aqui, acerca dele, na mente, no coração, na alma. Mas a ideia não é essa. Vai lá, descarrega todos os seus pecados naquela água, porque você vai sair de lá limpo. Porque você vai sair de lá restaurado. Até dei risada hoje, que eu vi um vídeo, né? De um cara sendo batizado por um pastor, que até então ele estava muito ético, né? Centralizado, quieto, calmo, um cara brutamonte. E o coitado lá do pastor lá, franzidinho, aí mandou o cara para dentro da água. A hora que ele saiu da água, ele saiu pulando. E aí afogou o pastor acabou tomando banho também. Eu falei, é mais ou menos isso que eles sentem quando vão para lá. A emoção
Não a consciência, não que eu esteja invalidando o batismo do coitado lá, porque eu não conheço ele, mas aquilo me deu a figura e o retrato desse pensamento evangélico. Que alguns até descem o batismo lá de camiseta customizada, com o nome da igreja, tudo para tirar selfie, para mostrar nas redes sociais de que ele se converteu por ter se batizado. Você se converteu e se salvou porque você foi batizado. Você está maluco, você está louco? O princípio não é o batismo. O princípio é a fé, é a consciência. Adquira isso, porque se você não tem isso trabalhado em você acerca de Cristo, o batismo não tem validade nenhuma para você. Arrependimento nos salva, batismo nos salva. O que salva é crer nele, e crer nele como ele pregou de si mesmo. Eu tenho batismo, gozado, mas não tem a sujeição e não tem a subordinação a Cristo. De que vale o teu batismo? Olha, meu batismo foi por imersão. Simbolicamente. Mas espiritualmente, psicologicamente, intelectualmente e moralmente você não é subordinado. A raiz não foi para Cristo, foi para você mesmo. Tudo isso foi construído, edificado, só para gerar em você esse prazer, essa satisfação de se sentir bem, acolhido, amado, abraçado, uma espécie de preparação e tratamento psicológico. Eu fui lá, descarreguei, chorei, me derramei. Pois é, então sai daqui e paga as tuas dívidas, tá? Que até uma pessoa me fez uma pergunta no movimento. O que você está fazendo pela política do país? Um desses aí, né? Que o rabo foi parar na cabeça. Pagando os meus impostos. E meu contador está aqui, ele sabe que toda vez que eu pago com o meu coração na mão. O que eu estou fazendo pelo país? Pagando. Eu me arrependi. Mas a dívida não foi perdoada. Vai pagar lá a tua dívida, afinal. Se arrependeu mesmo? Vai lá consertar o que está errado agora. Não, mas eu só vim aqui para descarregar. Eu vim aqui para abrir o meu coração. Vai falar que é gay? Eu vim aqui para derramar o meu passado, compartilhar o meu passado, transmitir os meus segredos. Olha, eu não sou psicólogo, não. Façamos assim. Existe algum interesse da tua parte de conhecer quem é Ele e descobrir a importância dele na tua vida? Começa por isso. E depois você vai descobrir que cada passo que você der, a partir desta fé, ele vai ser o objetivo da contemplação, ele vai ser a maior importância da tua vida. E essa obediência não vai ser usada em teu favor, mas vai ser um instrumento de agradecimento e glorificação dele na tua vida. Que é exatamente como Deus quer que a gente esteja aqui agora. Eu tenho uma certa preocupação de lidar com as pessoas, de assumir essa posição, de ser uma referência para elas virem aqui nessa igreja aqui, contarem da vida delas, da intimidade delas, e de tudo sobre elas, com aquela esperança de que eu posso fazer alguma coisa. Eu nunca vou assumir a posição de Cristo na vida de ninguém. Eu sou um orientador. Eu sou um pregador. Mas eu não sou um banco de dados que existe para ficar armazenando essas informações. Olha, se você realmente tem interesse de descarregar tudo isso que está dentro de você, pela redenção e pelo perdão de Deus, encontre um motivo maior do que só a necessidade ou o sofrimento psicológico. Ou isso, algo maior do que se sentir bem. Porque se não houver ali a confirmação de que
essa experiência seja para ele ser engrandecido e reinar, de nada vale os preparativos. É que nem você colocar lá na alusão, né? Ou no pensamento, uma noiva que vai para o altar, e com tudo aquilo que ela produziu, não haver ali a identidade de quem ela vai casar. Então, tudo o que ela fez, alguns me receitam o cristianismo como fundamentação e argumentação para aquilo que eu falo. Eu não posso me fundamentar no cristianismo, e muito mais ainda do que sai do cristianismo. O fundamento, a rocha, a base da nossa afirmação é aquilo que Jesus foi na história e na essência. Eu não tenho o cristianismo por base de inspiração e referência para aquilo que eu prego, para aquilo que eu ensino. Mas o que Jesus foi em carne. Então, se a raiz não estivesse naquilo que eu trabalho para Ele, todo o meu trabalho e a minha dedicação como pastor ao longo desses anos estaria comprometida, pô. Porque eu ia me contaminar. Porque eu ia me corromper. Porque eu ia estar trabalhando aqui essa realidade do arrependimento como um serviço para o eu. Como tantas outras coisas também que o Evangelho prega, que eu poderia estar trabalhando essa inversão de valores e de princípios aqui. E ganhando dinheiro com isso. Com base em exploração. Vocês estão me ouvindo aqui há mais de uma hora. E vocês precisam entender o que Deus está querendo comunicar aqui nesse lugar. O posicionamento que Ele está querendo de você, dessa igreja, para justificar e fazer valer a pena tudo aquilo que você viveu até agora. E a única forma de nós podermos estar certos de que a salvação de Cristo entrou nas nossas vidas, de que seremos salvos por Ele, na sua vinda, o certificado e a confiança disso, é que Ele está confirmado naquilo que vivemos até agora. Então procura se aprofundar, ou se dedica a explorar aquilo que você viveu na tua experiência com Deus. Se resultou ou trouxe esse resultado da morte do teu eu, da anulação do teu eu, para que Cristo fosse estabelecido. Ele precisa reinar. E para Ele reinar, vai precisar haver diminuição. Então, como pastor, eu falei no início da pregação, nós não vamos usar o arrependimento como uma isca para atrair pessoas que queiram descarregar, exteriorizar os seus fracassos, as suas culpas, mas o arrependimento como um apelo para aqueles que queiram servir a Cristo e aceitar a autoridade dele e o governo dele. Produzir bons frutos de arrependimento, porque é isso que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não produzir o bom fruto, é porque a raiz dela não existe. Ela vai ser cortada e lançada no fogo, porque é só uma árvore com folhas verdes. Ela não tem o fruto do Cristo. Ela não tem a virtude do Senhor, porque ela está morta, porque a raiz dela não existe, é só aparência, é só formosura, só serve para enfeitar, ela não tem utilidade nenhuma, porque não tem tarefa, porque não tem propósitos, porque não tem objetivos, que sejam cristocêntricos, que sejam legítimos e fiéis ao Senhor. Ela só tem aparência, ela só tem formosura, ela só serve de enfeite. Está no meio do caminho para todo mundo lá se sentar e descansar sobre a sua sombra. Está ali para gerar história própria.
Está ali para pregar o seu próprio eu. E dizer para todos aqueles que passam lá, olha, eu cheguei nesse nível, cresci assim, porque Deus me abençoou. Como alguns usam a sua vida para pregar um testemunho para Cristo. Mas a árvore que surge dele, dá frutos dele. E cumpre objetivos e propósitos que ele anunciou. Então nós não existimos para nós mesmos. A nossa existência não é para nós, é para ele. E o arrependimento te prende nisso. Só existe ele. E ele está acima de todos. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. Estou corrigindo aqui. Então você fala que você se arrependeu porque você parou de fumar. Você fala que você se arrependeu porque você parou de roubar. Você fala que você se arrependeu porque você parou de beber. Se arrependeu porque deixou alguma religião para ficar só com ele. Então agora você está entendendo que tudo isso é insuficiente, para não dizer desprezível, sem importância. Se a autoridade dele e a vontade dele não estiver acima da tua. Então fique sabendo que todas essas mudanças que você prega sobre você mesmo, ou essas experiências que você na verdade viveu, de não se sentir mais culpado e se sentir perdoado ou amado por Deus, podem ser desprezíveis, podem vir a se tornar inúteis, se não há sujeição tua para aquilo que Jesus pregou sobre si mesmo. E o que Ele quer de você, que você faça. Então espera no meu Senhor Jesus, que aqueles que estejam nesse culto hoje, procurem entender que o local, que o lugar do nosso derramamento, da nossa entrega, da nossa disposição de se entregar inteiramente a Deus, é essa cruz, é o Calvário, onde Ele foi imolado, sacrificado e sofreu pelos nossos pecados. Não há chamado sem a cruz dele. Não há envio, não há ministério sem a cruz dele. Quem quiser, toma a cruz, renuncia a si mesmo, porque a vida é por ele. Faça a tua consagração. É como eu disse aqui, olha, você escolhe aí, ou a terapia, ou a rendição. Ou isso, se sentir bem. Ou isso, ser dele. Então, se há pessoas que queiram o reparo e o conserto, porque obviamente sabem que se comprometeram, e muita coisa que foi falada hoje aqui. É a hora, é momento de ser confirmado isso, que o teu coração é de Jesus, que a tua vida é dele, e que isso foi consumado, a tua união com a vida dele, com o corpo dele, com a vontade dele. Se há pessoas que queiram hoje se apresentar nesse apelo, sai do teu banco, vem aqui na frente que nós vamos levantar a mão para o céu e vamos orar. Amém? Eu vou até aproveitar para falar uma coisa para vocês aqui, que para aqueles que estão mais tempo aqui nessa igreja, você vai refletir comigo. Quantos que você não viu aqui nesse púlpito aqui chorar e dar essa demonstração? De que Jesus tinha uma importância e de que também havia neles disposição de viver essa fé, mas pelo que eles expressaram,
viveram, e não estão hoje aqui. Eu queria entender o seguinte, então, Deus vai assumir essa derrota? Deus não pode assumir essa derrota, você não concorda? Não estão mais em sujeição. E foram levados porque não tem raiz. Deus não tem nada a ver com isso. Eu vi um monte passar por aqui. E dar essas demonstrações de arrependimento, que ficou comprovado no que eles são agora, que foi fingido, foi teatral, foi pela religião do prazer. Entendeu? Tem muito fanatismo em tudo quanto é tipo de religião. E tem gente que gosta de se torturar, se flagelar, para se sentir melhor, para se sentir digno de Deus. Ele vai lá e retalha as costas dele para ele se sentir um homem santo e sagrado. Tem muito fanatismo em qualquer religião, inclusive no movimento evangélico. Só que ele não quer aqui o show. Ele não te chamou aqui para você bater a mão no peito e dizer, sou miserável. Ele não te chamou aqui hoje para você derramar as lágrimas da tua culpa, do teu sofrimento de se sentir culpado, ou até mesmo frustrado. Ele quer de você uma resposta. Você vai aceitar ele ou não, acima da tua vontade. Vai assumir essa cruz como um propósito de vida ou não? Ou vai enrolar? Nós não damos terapia aqui, mas há convocação. Então nós vamos levantar essa mão para o alto e pedir ao Senhor misericórdia, porque eu tenho certeza que o Senhor deu essa chance, né? De que o acesso à graça seja retomado, para aqueles que perderam aqui, o acesso à graça, à misericórdia dele será retomado na tua vida. Não tem problema nenhum, se você tiver que voltar alguns passos ali, determinantes da salvação dele, presta fé que eu estou pregando sobre ela aqui agora. Verdade, pastor, eu vivi o arrependimento, eu vivi um pouco disso, do perdão, eu vivi um pouco também da santificação, do conserto, mas não sei se creio nele, não sei se eu aceitei, não sei se ele reina, não sei se o meu eu morreu. Não é derrota voltar, mas que esta volta te dê um início verdadeiro. Não é regressão. Só não finja para você, porque esse arrependimento, esse perdão, essa santificação que você viveu, foi para te erguer numa frustração e num fracasso que você viveu, e você chamou isso de Deus de redenção. Não, redenção seria se Jesus estivesse governando a tua vida agora e sendo autoridade tua, ou autoridade sobre você. Ele não te chamou aqui para fazer você se sentir mal, mas amado. E ele quer ser desejado, e ele quer ser querido, ele quer ser especial, ele quer ser a centralidade do teu coração. Porque o maior mandamento é amá-lo acima de todas as coisas. Então nós vamos levantar essa mão para o céu e vamos fazer uma oração aqui sincera, sem máscara, sem fingimento, sem falsidade, sem compromisso ético ou formalidade, porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que está dentro de nós, Ele sabe o que está lá dentro do nosso coração. Então não minta para Ele. Você vai levantar essa mão para o céu e vai pedir para o Senhor o acesso, a chance, a oportunidade de um recomeço, mas verdadeiro,
fiel, profundo, enraizado na pessoa e na obra dele, ao ponto de chegar lá na frente de você e dizer: eu não tenho como negar quem me resgatou, não tenho como rejeitar e negar aquele que me salvou, porque não é pela moral, não é pelo social, não é pela vida essa caminhada, é por Ele e pelo que Ele fez. Pede para o Senhor te dar essa raiz, pede para Ele colocar essa raiz dentro de você, que essa tristeza opere o arrependimento dEle, e não o arrependimento do mundo, e não o arrependimento da religião. Levanta a tua mão para o céu e começa a orar: Senhor Jesus,